Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Prazer enorme ter vocês aqui para esse bate-papo. A importância da leitura na educação, do mundo da leitura para a leitura do mundo. Eu acho que é um tema super importante, né? Agradeço muito o convite da Abre Livros, né? Que é a Associação Brasileira de Editores e Produtores de Conteúdo e Tecnologia Educacional, para ser mediadora dessa conversa. E uma conversa com, acho que os maiores especialistas desse tema aqui no Brasil, né? A Marisa Lajolo, o Ricardo Azevedo e a Ana Carolina Carvalho. Mas, para iniciar nosso bate-papo, né, vamos chamar o Ricardo Tavares, que é vice-presidente da Abre Livros e que vai nos contar um pouquinho sobre essa aventura de 30 anos da Abre Livros. Boa noite, Ricardo. Boa tarde, né, Ricardo? Vamos lá. Isso mesmo. Olá, Zoara. Olá, convidados. Boa tarde a você que nos assiste. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai falar de um tema fundamental para o nosso país e para as novas gerações. Como a Zoara já colocou aí na saudação inicial, a importância da leitura na educação, do mundo da leitura para a leitura do mundo. Como ela mesmo disse, eu sou o Ricardo Tavares, vice-presidente da Abre Livros, uma associação que, como vocês veem aí projetado, completou 30 anos, agora em 2021, e reúne as principais editoras de conteúdo educacional do Brasil, como vocês vão ver agora no próximo slide. Aí estão as logomarcas das editoras associadas da Abre Livros, que completou, então, 30 anos de jornada nesse nosso país, né? Podemos tirar a apresentação. Então, a nossa associação Abre Livros representa uma indústria editorial que comercializa, muitos não sabem, mais de 220 milhões de livros didáticos e de literatura por ano em todo o país. O Brasil tem uma indústria extremamente consolidada, qualificada, referência para o mundo todo, inclusive no que tange à distribuição de livros didáticos e também de literatura. Além de autores profissionais, como professores, pedagogos, editores, revisores, diagramadores, especialistas, todo esse time aí de educação, além da parte de iconografia também muito importante, é o que reúne-se aí conosco na Abre Livros. A gente lembra também que a Abre Livros ajudou a implantar no país alguns dos marcos de educação da nossa história contemporânea, que é contribuir com o desenvolvimento educacional e cultural dos brasileiros, entre eles o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que se tornou uma das iniciativas de maior referência para o mundo na área da educação, com o governo adquirindo esses materiais todos os anos para os alunos das escolas públicas. Neste momento em que vive o Brasil, nosso aí 19 meses já aproximando aí de pandemia, né, no nosso segundo ano, e com forte impacto na educação, a gente quer ressaltar aqui nessa nossa live, conduzida pela Zoara, a relevância do debate sobre o papel ocupado pela leitura na formação escolar. Ela tem um papel essencial para o desenvolvimento integral dos estudantes, capacitando os alunos com várias habilidades que, com certeza, vão ser abordadas aqui pelos nossos convidados. Nesse contexto, a leitura literária assume também um papel fundamental de formação integral dos estudantes. E mesmo nesse cenário de restrições, nós percebemos que há atividades muito bem-sucedidas. É um período que será superado em breve e certamente deixará muitos aprendizados, e também no sentido de aprendermos a costurar novos modelos. Mas um fato importante que a gente quer destacar aqui é o papel fundamental dos professores como grandes influenciadores na leitura dos alunos, né? Como mediador da leitura, inclusive digital. O professor gera maior engajamento dos estudantes, incluindo novas leituras, e pode ajudar a melhorar os índices de educação. Para conhecermos também as dicas para os educadores preocupados em formar leitores para a leitura do mundo, a Abre Livros e a Unibis Cultural
convidaram 3 especialistas em educação para falar sobre esses novos desafios. Com a mediação da socióloga que vocês já conheceram aí, a Zoara Faila, que é coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura. Nossa live terá como palestrantes a Marisa Lajolo, pesquisadora, crítica literária, autora e professora universitária. Também o Ricardo Azevedo, escritor, ilustrador e pesquisador, e Ana Carolina Carvalho, educadora e escritora. Também quero agradecer a imensa parceria aí com a Unibis Cultural, junto conosco da Abre Livros, oferecendo toda a infraestrutura tecnológica para a realização dessa live. Lembro que já fizemos vários eventos juntos, tanto presenciais como online. Agradeço especialmente nossos 4 especialistas aqui em educação por terem aceito o nosso convite e a você que está aí conosco, nos assistindo. Tenho a honra agora de passar a palavra para a nossa mediadora Zoara. Participe da nossa conversa, mandem perguntas, um ótimo debate, uma ótima apresentação a todos. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigada por ter me apresentado, né? Eu coordeno as pesquisas Retratos da Leitura no Brasil e estou no Instituto ProLivro desde 2006, aí respondendo pelos projetos do Instituto. Como o Ricardo lembrou, durante o debate, vocês podem encaminhar as perguntas pelo chat, e elas serão respondidas no final, né, aqui do nosso encontro. E a gente propôs aí para os nossos convidados 20 minutos para cada exposição. É muito pouco tempo para tudo que eles têm para nos dizer, né? Mas vamos tentar ser sucintos, né? E a gente vai começar com a fala da Marisa Lajolo, que todos vocês conhecem, né? Mas ela cursou letras, defendeu mestrado e doutorado na USP, pós-doutorado nos Estados Unidos, é professora titular aposentada pela Unicamp e atualmente leciona no Mackenzie, né? Publicou várias obras de literatura infantil e sobre leitura no Brasil, inclusive é nossa parceira desde o início na Retratos da Leitura, né? Compõe a comissão consultiva, e é membro da Academia Paulista de Educação, e em 2020 o CNPq concedeu-lhe o título de pesquisadora emérita. É com você, Marisa, vamos lá. Acho que está sem o microfone está fechado. Ok. Obrigada pela apresentação simpática, Zoara, e obrigada a Abre Livros e a Unibis pela organização e pela chance de haver essa discussão tão oportuna. Eu queria lembrar, e para isso eu preciso do meu primeiro slide, Raimundo, pode ser? O título dessa conversa me parece extremamente feliz, porque leitura e educação, elas se complementam nos dois sentidos. Ninguém nasce sabendo ler. As pessoas aprendem a ler ao longo do processo educacional. E, ao mesmo tempo, a educação progride, vai adiante, vai caminhando, através das leituras que se vão fazendo ao longo da vida. Mas eu queria comentar nessa minha fala, pode deixar ainda mais um pouquinho no primeiro slide. Eu aviso quando eu precisar que passe para o outro, Raimundo. Essa duplicidade do papel da leitura, quer dizer, a educação que nos ensina a ler, e depois a leitura que vai nos educando, isto a gente ouve muito pouco falar, mas tem duas faces. Digamos que uma do bem e outra do mal. Sempre se elogia a leitura, que a leitura é importante, que a leitura é fundamental, que a leitura torna as pessoas melhores. Agora, a leitura também é muito censurada e muito criticada. Qual é a leitura que faz bem? Qual é a leitura que é educativa? Agora a gente vai para o segundo slide, para nos consolar um pouco, que não é só esse nosso século XXI, que é chato, que é censor, que é mandão, não. Vejam lá que no ano 570, mais ou menos antes de Cristo,
Um filósofo grego chamado Xenófanes, ele dizia o seguinte: tudo aos deuses atribuíram Homero e Hesíodo. Tudo quanto entre os homens merece repulsa e censura, roubo, adultério e fraude mútua. Vejam que o Xenófanes ele está falando mal de um dos clássicos, de dois clássicos da literatura. Ele está reclamando da imagem que dos deuses apresentavam a Odisseia, a Ilíada, os livros que nós consideramos clássicos. Mas não é só o Xenófanes que pouca gente ouviu falar. Tem o Platão, que todo mundo conhece, né? O Platão, que todo mundo conhece, ele escreveu livros chamados Diálogos. E uma das pessoas, é espertíssima essa opção do Platão, né? Entre as pessoas que estão conversando, estou destacando aqui uma fala do Sócrates. O Sócrates está discutindo com um sujeito chamado Ademando, e a única função do Ademando é dar chance para o Sócrates deitar a falação, né? E numa certa altura o Sócrates diz: portanto, parece-me que precisamos começar por vigiar os criadores de fábulas. É com você, Ricardo. Separar as suas composições boas das más. Em seguida, convenceremos as amas e as mães a contarem aos filhos as que tivermos escolhido e a moderarem-lhes a alma com as suas fábulas, muito mais do que o corpo com as suas mãos. Mas a maior parte do que elas contam atualmente deve ser condenada. Vejam que com isso a gente se sente um pouco tranquilo no sentido de que a gente vive uma história, que é uma história na qual a leitura é vista, sim, como um valor, mas, ao mesmo tempo, como um valor perigoso, porque quando eu penso no papel que a leitura representa, que tipo de leitura de mundo a leitura favorece? É uma leitura que me faz me identificar com o agressor ou com o agredido? Vamos para o próximo slide, que agora é um exemplo para a gente chegar aqui no Brasil e numa época um pouco mais próxima do que aquele tempo anterior a Cristo da Grécia. Eu agora estou no século XIX, estou com um livro didático. Quando o Ricardo Tavares falou da importância da literatura, etc. e tal, a literatura sempre foi parceira da escola. E esse livro, Os Lusíadas, é uma edição escolar. É aquilo que na época não se chamava, mas hoje se chama adaptação. Essa edição foi publicada pelo Dr. Abílio César Borges. Sabe quem é ele? Ele é aquele que é representado no romance O Ateneu, como sendo o dono da escola, o dono autoritário, mandão, chamado Aristarco. Então, neste livro, vejam o que está escrito aqui nesse pedacinho embaixo de Luís de Camões. Edição publicada pelo Dr. Abílio César Borges para uso das escolas brasileiras, na qual acham-se supressas todas as estâncias que não devem ser lidas pelos meninos. Ou seja, não é para todo mundo ler os Lusíadas inteiro, ou não era para todo mundo ler os Lusíadas inteiro. Então, essa edição do Abílio César Borges é uma edição que tira todas as passagens que têm qualquer conotação erótica. Então, a Ilha dos Amores desaparece, os casamentos e os adultérios desaparecem. É bastante interessante. Vocês encontram esse livro, quem está aqui em São Paulo, na Biblioteca do Caetano de Campos, né? Mas, de novo, eu só estou trazendo isso aqui, já estou no século XIX, vou chegar ao século XXI com certeza, rapidamente, mas para a gente perceber que não é só no nosso tempo que a gente tem que se haver com diferentes valores a serem veiculados pela escola e, portanto, os livros serem avaliados segundo a transmissão desses valores ou de outros valores. Podemos ir para o terceiro slide, por favor? O terceiro slide é mais dificilzinho da gente ler. São 2 documentos oficiais, e agora eu chego na minha praia preferida, que é o Monteiro Lobato, que é o campeão nacional de censura, de crítica, de tudo isso, né? Então, eu tenho aqui
em primeiro lugar, eu tenho um ofício de 1939. Eu disse 1939, já tinha até ocorrido a tal Semana de Arte Moderna, Graciliano já tinha publicado a obra dele, enfim, o Brasil já se pretendia moderno. Mas vejam que a Secretaria de Educação não gosta de certas passagens em que a Emília se pronuncia favoravelmente ao palavrão, não é bem ao palavrão, mas palavras que são tidas por ofensivas naquela época, nada que se compare ao vocabulário de palavrão de hoje. É, por exemplo, chamar alguém de chata, é, por exemplo, a Emília botar a língua para uma palavra que foi expulsa, a Emília se revolta, há vários vícios de linguagem que estão presos pela gramática, e a Emília solta todos eles. Ou seja, esse livro do Monteiro Lobato é uma revisão do ensino tradicional da gramática no Brasil. O livro é de 1936. Bom, e depois nós chegamos aqui ao nosso 2020. Aí eu tenho não mais uma Secretaria de Educação, mas eu tenho o Ministério da Educação, que começa a discussão que até hoje rola se a obra de Lobato é preconceituosa ou se a obra de Lobato não deve ser lida por crianças. Aqui eu tenho o primeiro documento relativo a isso, que diz o seguinte: a obra Caçadas de Pedrinho só deve ser utilizada no contexto da educação escolar quando o professor tiver a compreensão dos processos históricos que geram o racismo no Brasil. Isto não quer dizer que o fascínio de ouvir e contar histórias deva ser esquecido. Deve, na verdade, ser estimulado, mas há que se pensar em histórias que valorizem os diversos segmentos populacionais que formam a sociedade brasileira, dentre eles o negro. Se a gente tivesse tempo para analisar os argumentos desse documento, a gente veria que eles são muito próximos daqueles argumentos do Sócrates para condenar a leitura de tragédias clássicas e do outro filósofo para condenar Homero e Hesíodo, né? Mas aí, no próximo slide, a gente chega ao nosso aqui e agora. O nosso aqui e agora é dia 11 de junho deste nosso corrente ano. Então, é uma matéria de um blog. Recentemente, uma escola de classe alta em São Paulo foi agitada por um movimento dos pais que repudiavam o uso do material gráfico usado para adaptar a história de Anne Frank à linguagem dos quadrinhos, no contexto do estudo da língua inglesa. Essa história é muito contemporânea nossa. Quando a primeira publicação do Diário da Anne Frank foi feita pelo pai dela, e havia vários trechos do diário dela que ele cancelou, ele não publicou. Depois foi publicada, mais recentemente, uma edição integral do Diário da Anne Frank, e nessa edição integral ela fala do despertar da sexualidade dela. Ela fala em vagina, ela fala em beijo, ela fala em homem, e foi feita uma história em quadrinhos que inclui essas passagens do Diário de Anne Frank. E a partir daí houve uma mobilização de pais, como também houve uma mobilização de pais a respeito do preconceito racial em Lobato, que pedem que esse livro da Anne Frank não seja utilizado na escola. A imprensa tem falado muito nisso, mas é muito interessante porque esses movimentos que são populares e que são volumosos, são numericamente importantes, esses movimentos, eles sugerem, primeiro, que se acha que as crianças são ingênuas. No caso da Anne Frank, que elas não têm nenhuma curiosidade sexual e não trocam informações entre elas. No caso do preconceito racial, no caso do racismo, parte-se do pressuposto que as obras do Lobato incentivam os leitores a xingarem a tia Anastácia como a Emília xinga a tia Anastácia. Mas a Emília também xinga a dona Benta de velha coroca. Quando a tia Anastácia sobe
nas pernas de pau para escapar das onças, ela é chamada de uma macaca de carvão. Monteiro Lobato tem um livro que se chama O Macaco que se Fez Homem. Para ele, a humanidade é o macaco que caiu da árvore, bateu com a cabeça, ficou lelé da cuca e foi dele que surgiu a humanidade. É uma brincadeira com a teoria evolucionista. Esse texto é muito divertido. Se vocês quiserem se divertir, é um texto curto e a gente dá boas risadas, coisa de que se precisa muito hoje. Mas o que também me espanta nessa crítica recente ao Diário da Anne Frank é que os horrores do nazismo, a situação em que Anne Frank viveu e escreveu esse livro, eu penso que são muito mais chocantes do que se houvesse qualquer eventual, que não há, desvio sexual naquilo que ela conta no seu diário. Então é isso que me faz ficar pensando se realmente é verdade que a leitura é algo valorizado por todos. O que é valorizado por todos é aquela leitura que eu aprovo, é aquela leitura, não é a leitura que você quer ler ou a leitura que a escola acha que deve ler, é a leitura que alguma autoridade acha que é adequado para aquela faixa etária, para aquela classe, e por aí vai. E aí nós chegamos ao último slide dessa minha brevíssima fala, que é um pouco positivo, né? Eu fico imaginando, e tenho certeza disso, que cabe à escola o papel talvez mais fundamental do que a família no desenvolvimento das práticas leitoras pelos jovens. Cabe à escola mais do que a família, porque eu preciso supor que a escola, que os professores têm uma formação adequada para desenvolverem essas práticas de leitura. Eu sou professora de letras, né? E do curso de letras, é um curso que tem licenciatura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e todo o meu esforço tem sido no sentido de preparar os alunos efetivamente para trabalharem numa escola, e eu sempre penso numa escola pública de algum recanto longínquo da cidade de São Paulo, que é a única cidade que eu conheço melhor. Então, por exemplo, um trabalho que eu dei para os alunos, eu sempre peço como trabalho final eles fazerem algum tipo de adaptação de alguma obra literária, clássica ou contemporânea, para uso no ensino fundamental, de preferência 2, ou no ensino médio. Então, um exercício. No próximo ano, você coordenará as atividades de leitura do ensino fundamental 1 e 2 da escola em que trabalha. Os professores e a coordenação estabeleceram como prioridade intensificar, desenvolver e qualificar a leitura em meio digital. A decisão foi comunicada aos pais. Alguns reclamaram, dizendo que a leitura de verdade é em livro. A direção da escola convidou os pais para um café com papo. Cabe a você organizar o papo. Vejam que esse exercício pode ser alterado. Eu posso estabelecer como prioridade, pensar numa escola, numa classe que estabeleça como prioridade intensificar, desenvolver e qualificar a leitura de poesia. A decisão foi comunicada aos pais. Alguns reclamaram, dizendo que a poesia não serve para nada. A direção da escola convidou os pais para um café com papo. Aí eu poria café com papo e poesia. Cabe a você organizar o papo. Então, vejam que eu estou pedindo aqui que os meus alunos, futuros professores, eles trabalhem em algo que vai ser muito útil. Eu vou ser bem ousada agora, para a sociedade brasileira, que é os professores saberem discutir com a diferença do coordenador, do supervisor, do diretor, do pai do aluno, enfim, daquela multidão como é que eu vou dizer? Aquela multidão que tem opinião sobre o trabalho dele, mas que não está com ele nas 40 carteiras da classe. Bom, então, isso é uma coisa que eu faço na escola. Aí, embaixo, eu estou aqui quase que passando por
marketing de um livro da coleção Monteiro Lobato, da Companhia das Letrinhas. Eu sou a coordenadora da coleção. Então, eu estou trazendo aqui a capa do livro, do primeiro livro, Narizinho Arrebitado, que é também o primeiro livro que o Lobato publicou. Enfim, a história é complicada, mas é o primeiro livro grande que ele publicou em 1931. Então, vejam, um livro publicado em 1931 é um livro que diz coisas de uma maneira que essas coisas fazem sentido e são aceitas pela sociedade de 1931. Então, é aí que entram as notas de rodapé. Por exemplo, se eu ponho um poema do Bilac que fala sobre o céu como um pálido estrelado, como um pálio estrelado, os meus alunos não têm a menor ideia do que seja pálio, né? Então, a editora contrata alguém que vai fazer notas de rodapé. Então, a pessoa escreve lá pálio, manto, enfeite, alguma coisa assim. O que a gente está tentando fazer nessa coleção da Companhia das Letras é que as notas de rodapé tenham um caráter menos professoral possível, como uma forma de abrir um espaço para um tipo de exercício que seria os alunos produzirem notas de rodapé. Essas notas de rodapé podem ser sem sentido nenhum, né? Podem ser brincadeira, podem ser irônicas. Então, por exemplo, nesse trecho aqui, que é um dos trechos mais polêmicos, é quando o narrador está descrevendo quem morava no sítio do Pica-Pau Amarelo, e ele diz: na casa ainda existem duas pessoas, tia Anastácia, negra de estimação, que carregou Lúcia em pequena. Aí, negra de estimação é uma expressão absolutamente condenável. Provavelmente já era condenável na época em que Lobato escreveu. Não é uma expressão delicada, embora tente ser naquela época. Então, a Emília pergunta: como assim? O que é ser negra de estimação? E a Narizinho responde: boa pergunta, Emília. Estimação vem de estimar, que quer dizer gostar. Essa expressão era muito usada no começo do século XX. Fazia poucas décadas que a escravidão tinha terminado e alguns costumes e falas permaneciam. Mas isso não é jeito de chamar ninguém. Então, sei, mas eu penso que uma nota de rodapé desta natureza, ela é uma nota de rodapé menos autoritária do que, e que talvez faça mais efeito, permita uma discussão melhor do que uma nota de rodapé muito objetiva. E a minha última observação é numa outra passagem do livro, em que o Visconde é chamado de estafermo. Estafermo era um xingamento. Hoje não se tem a menor ideia do que é um estafermo. Então, de novo, a Emília diz: do que a sardinha xingou o Visconde? Não entendi. Aí, a Narizinho responde: ele me disse que estafermo era, na Idade Média, um boneco que os cavaleiros usavam para treinar a pontaria das lanças. As pessoas chamam de estafermo alguém parado, apalermado. Nada a ver com o Visconde, que é espertíssimo. Então, vejam que a gente tenta trazer para dentro de um ambiente ficcional, com as personagens do livro, a discussão daquilo que a gente supõe os leitores podem se embaraçar. E a gente imagina que, com esse procedimento, a gente valoriza as inquietações e as dúvidas que os leitores têm e que, às vezes, eles têm vergonha de dizer. Eu acho que é por aqui que eu tinha preparado, portanto, Mariana, estou cumprindo com antecedência a sua informação. Eu já encerrei. Muito obrigada pela atenção. Obrigada mais uma vez, Oara, Unibis e Abre Livros. Obrigada, Marisa. É bem interessante esse resgate da censura da literatura, né? E como a censura traz a contradição, né? Porque, na verdade, quando você censura, você está percebendo que a literatura é uma grande ameaça, né? E isso está sendo visto desde o século passado, né?
E é interessante a fala do Sócrates, né, como ela é tão semelhante às dos nossos messias de hoje, né? Quer dizer, a preocupação, na verdade, com essa visão de mundo e essa visão libertadora que a literatura possibilita. Muito, muito interessante esse resgate para a nossa reflexão. Mas vamos ver agora a fala do Ricardo, né? O Ricardo também todos conhecem, mas eu não sei se sabem que ele é formado em comunicação visual pela FAAP, além de ser mestre e doutor em letras pela USP, né? Eu acho que isso está muito presente nas obras dele, né? O visual e a palavra, né? E é pesquisador na área de cultura popular. É escritor e ilustrador, com diversos livros de literatura infantil e juvenil publicados por várias editoras e em vários países, né? Ganhou várias vezes o Prêmio Jabuti, entre outras premiações. O Ricardo propôs, né, falar alguma coisa sobre os desafios do... né? Então, Ricardo, não sei se é isso que você vai explorar, mas estou bastante curiosa para saber, né, como é que, não só qual é a importância da ficção, mas também qual o desafio do autor para encantar as crianças e os jovens hoje. E como é que essa experiência pode orientar um mediador de leitura? Bom, Soara, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite da Abre Livros, né, para participar desse encontro. Queria cumprimentar a Marisa, a Ana Carolina. Enfim, estou muito contente de poder estar aqui hoje. Um assunto muito importante, que é a leitura e a literatura. Eu vou começar mostrando umas imagens que eu costumo mostrar em algumas palestras que eu dou, e são imagens, aí eu vou comentar cada uma delas. A primeira, eu queria que vocês que estão olhando isso fizessem uma legenda imaginária a respeito do que vocês estão vendo. Não precisa falar para ninguém. Na sua cabeça, vocês imaginem uma legenda para essa imagem. Pode passar outra. Imagine uma legenda para essa imagem. Eu quero só comentar uma coisa, que talvez a primeira imagem, e menos essa, mas também essa, quase todo mundo vai ter mais ou menos a mesma legenda, a verdade é essa. Pode passar. Vamos para a terceira. Façam uma legenda para essa imagem. Pode passar outra. Uma legenda, por favor, para essa imagem. E a última. Pronto, então é isso aí. Eu queria que vocês vissem só, pode tirar a imagem. Então eu queria só que, com isso eu estou querendo mostrar o seguinte, né, muito rapidamente, né, que enquanto uma informação técnica, nós vamos lá, olhamos e fazemos um diagnóstico muito simples. Quando nós entramos em contato com um discurso que seja de ficção e seja subjetivo ao mesmo tempo, a coisa não funciona assim. Nós, provavelmente, essas últimas 3 imagens, uma é do Escher, né, e as outras 2 são do Magritte. Quer dizer, se tiver aqui, sei lá, quantas pessoas, vamos supor 50, não sei quantas pessoas estão vendo, cada uma provavelmente vai ter uma interpretação diferente, uma legenda diferente, melhor dizendo, né, como eu pedi, para tratar dessa imagem, que é rica e que provavelmente, talvez no dia seguinte, você olhe de novo e talvez tenha outra. Pensando bem, não era bem aquilo que eu pensei, é outra coisa. Então, eu queria mostrar, por outro lado, a riqueza de imagens que são subjetivas e não servem para grande coisa. O mapa serve. O outro, aquele pescador, é um documento, que não podia estar numa página de jornal, etc. e tal. Então, muito bem. Então, eu dividi minha fala em, acho que, se não me engano, 4 pontos. Vou começar logo pelo primeiro, tá? Vou ler um pouco aqui, né? Precisamos formar leitores. Mas como? Se muitos adultos e professores não são leitores.
É aquela imagem, né, que a gente tem de uma pessoa que não sabe pescar, não conhece a pescaria, mas, às vezes, bem intencionadamente, resolve explicar como se pesca. É difícil. E a minha sensação é que, muitas vezes, nós encontramos isso, tanto adultos, que eu vejo, né, que, claro, sempre defendem a literatura. Se você for perguntar, acho que 100% das pessoas defendem a literatura. Falam que ela é muito importante, a leitura, melhor dizendo. Por enquanto, eu estou falando da leitura. E, por outro lado, não são leitores. Então, vocês imaginem um jovem olhando o adulto falar, e ele está na cara que o jovem é esperto, ele vai perceber imediatamente que o cara não é leitor. Muito bem. Fiz uma anotação aqui que é a seguinte: leitores são pessoas que sabem utilizar livros em benefício próprio e sabem diferenciar livros técnicos de literatura e poesia, livros religiosos de livros de filosofia, sabem a hora de usar livros científicos e sabem diferenciar os diferentes livros de ciência. O que são exatas, o que são biológicas, o que são ciências humanas. Tem uma noção, o cara entra numa livraria ou entra numa biblioteca, ele se situa, ele sabe como se virar para achar as coisas que ele quer. Não é muita gente que, infelizmente, não é muita gente que sabe isso, que é, na verdade, um leitor, que sabe usar livros em benefício próprio. Né? Para não ir muito longe, botei aqui, né? Creio que as escolas e muitos adultos confundem livros didáticos, ou seja, confundem livros prescritivos com livros de literatura de ficção e poesia. Então, vamos pegar livros didáticos, são livros prescritivos, botei aqui, prescrevem, receitam, ensinam, orientam, catequizam, e são utilitários. Normalmente você olha o livro, está escrito na capa para que ele serve. Serve para ensinar gramática. Gramática do nível 1, do nível 2, do nível 3. São sempre objetivos, discursos objetivos. Vocês podem reparar que os livros didáticos, eu não sou contra livros didáticos, eu quero deixar claro isso, são importantíssimos livros, mas a gente tem que entender a característica desses livros para poder comparar com os livros da literatura. Então, a tendência do texto didático é a tendência de ser um texto objetivo. A gente não nota tanto o estilo do autor, que não é o caso aí. E a razão é muito simples. Textos didáticos, eles pretendem, textos didáticos prescritivos, catecismos, todos esses tipos de livro, eles pretendem que 100% dos leitores tenham uma única interpretação, a mesma interpretação. Então, para isso, eles têm que ter uma linguagem muito objetiva, muito clara, muito econômica, no sentido de imagens ou coisa assim, porque eles pretendem que todos tenham a mesma conclusão. Outra coisa, normalmente eles tratam do conhecimento oficial, consensual e impessoal. E esse conhecimento, veja bem, ele é alterado através do tempo. Quer dizer, um livro didático, por exemplo, do começo do século, hoje em dia está totalmente desatualizado. Então, é necessário uma atualização periódica desses livros. Tá? Então, são algumas características, deve ter outras, mas estou falando aqui, são as características que eu selecionei. Muito bem. Eu anotei aqui uma coisa que eu quero falar. Livros didáticos podem passar a ideia de que, sabendo a língua portuguesa, a matemática, as ciências, a história e a geografia, a nossa vida está resolvida. Infelizmente, a gente sabe que não é bem isso. Literatura e poesia, os livros, né, são textos de ficção escritos de forma subjetiva. Vejam só a importância das impressões subjetivas da existência, da vida e do mundo. Por exemplo, os alunos estão na escola, eles estão aprendendo a desenvolver a sua voz pessoal. Eles têm que desenvolver a sua subjetividade, o seu potencial, etc. e tal. Como é que eles vão desenvolver esse potencial através de discursos, por exemplo, se eles só têm contatos com discursos objetivos? Então, é importante que dentro da escola
esses alunos entrem em contato com discursos subjetivos, que são discutíveis, é lógico, eles são subjetivos. São opiniões de artistas, de escritores, etc. e tal, narrativas que eles inventam, que não aconteceram, mas podiam ter acontecido. Tá? E é isso. Né? Então, olha aqui, eu gosto de citar um teórico muito bacana, Wolfgang Iser. Ele tem um livro que chama O Fictício e o Imaginário. Página tantas, ele diz o seguinte, para situar um pouco a questão que eu vou colocar agora. Né? Ele fala assim, nós temos um ponto cardial inicial, que é o nosso nascimento. Só que nós percebemos que nascemos quando a gente tem uns 3, 4 anos. Antes a gente não entendeu nada. Nós não temos acesso cognitivo ao nosso nascimento. O ponto cardial final é a nossa morte. Quando morremos, não temos acesso cognitivo nenhum e simplesmente batemos as botas. Quer dizer, não podemos falar sobre esse assunto, na verdade, assim, a nossa morte. Podemos falar a morte de outros, mas não a nossa. E o Iser fala o seguinte, entre esse ponto cardial inicial, que nós não temos controle, e o ponto cardial final, que nós não temos controle, nós envelhecemos, adquirimos experiências, e acontece o seguinte, é uma sucessão de dúvidas, porque, por exemplo, uma pessoa que tem 10 anos de idade, ele tem um acervo de dúvidas. Quando ele tem 15, muitas dúvidas dessas foram sanadas já, ele já não tem mais dúvidas, mas ele tem outras. Então, aí, quando ele tem 15, ele tem dúvidas que com 20 ele já não vai ter mais, mas só que ele tem outras. Então, a nossa vida é uma sucessão de desafios, de novas dúvidas, de novos aprendizados. O Iser fala que essas dúvidas criam buracos dentro da gente. Buracos de coisas não resolvidas. E nós resolvemos, nós preenchemos, mesmo que provisoriamente, esse buraco, através da ficção. Veja que maneira interessante de falar da importância da ficção nas nossas vidas. Isso o autor faz e o leitor faz. O autor, quando está escrevendo um livro, muito provavelmente ele está preenchendo os seus buracos também. Né? Muito bem. Eu vou falar de alguns assuntos subjetivos que a literatura traz e que são da maior importância. Primeiro, a morte. Veja só, se nós fôssemos imortais, a gente não estaria fazendo esse encontro hoje. Não existiria cultura, não existiria sociedade, a literatura, o Brasil. Não existiria nada. Para quê? Nós somos imortais. Pô. Não existiria comida, nada. Zero. Né? Então, veja só a importância desse tema na nossa vida. Né? Segundo, a busca do autoconhecimento. O Rorty, que é um filósofo americano, Richard Rorty, né, ele fala o seguinte, ele diz, não é que ele faz isso, mas eu associei aqui, mas ele certamente descreveria assim, a busca do autoconhecimento são as formas privadas de lidar com a própria finitude. É exatamente isso. Ele usa isso no outro contexto, mas estou trazendo aqui, né? É a busca do autoconhecimento. São as nossas formas individuais, subjetivas, pessoais, para lidar com a nossa finitude, porque nós sabemos que um dia vamos acabar. Então, o que fazemos com ela? Né? O que fazemos com a nossa vida? Né? Assunto importante, não está na gramática, não está na matemática, não está nas ciências biológicas, mas está na literatura e na poesia. Tá? As coisas da paixão, a busca do parceiro amoroso, Romeu e Julieta e tantos Romeus e Julietas que tem pela vida fora. Né? Assunto fundamental da vida. Né? Assuntos que aparecem na literatura e na poesia. A sensação de outsider. Né? Vai, Carlos, ser gauche na vida, eu botei aqui. Mas vejam, a Emília não é uma outsider. A Alice, do País das Maravilhas, não é um outsider. Madame Bovary não é uma outsider. Macunaíma não é um outsider. Então vejam só como a literatura traz vários e vários, poderia citar vários personagens. O Menino Maluquinho é um outsider. Então esse tema, que é um tema que aparece na literatura adulta, na verdade aparece em todo lado, em toda a literatura, não é nada de adulto.
Não tem nada a ver com adulto, tem a ver com a própria literatura. Né? Esse personagem de ficção que nos representa como outsiders que nós somos, na verdade, muitas vezes na vida, e nos sentimos assim. O que mais? Contradições humanas. Normalmente, quando você fala em contradição, você pensa num choque do mal contra o bem. Mas, na verdade, a contradição que importa, que interessa e que aparece na literatura é a do bem contra o bem. É aquelas duas coisas boas que a pessoa tem que optar por uma. Essa colisão é a colisão do bem contra o bem, que é a colisão que importa na literatura, que importa na poesia, que gera conflitos, porque o bem e o mal estão na cara. Botei aqui humilhações. Vocês imaginem, por exemplo, uma criança negra no dia que ela descobre o racismo. Esse assunto é um assunto da literatura. Isso é um assunto para alguém escrever um livro. Se colocar na posição dessa criança e trabalhar, fazer um discurso a respeito desse assunto, não didático, não defender causas, mas nada disso, é mostrar um ser humano entrando em contato com a humilhação. Esse é o assunto. Questões morais, a desesperança, bibibi, bobobó, tudo bem. Vejam que interessante uma coisa, os temas da literatura não precisam ser de grandes atualizações, não, salvo a linguagem. Salvo a linguagem, mas não, na verdade, por exemplo, eu botei como exemplo aqui o Asno de Ouro, do Apuleio, Lúcio Apuleio. Asno de Ouro foi escrito no século II depois de escrito. Leiam. Todos nós nos identificamos com um monte de coisas que está lá dentro desse livro. Inclusive o conto Eros e Psique está dentro desse livro. É a primeira vez, se não me engano, é a primeira vez que ele aparece num texto. Esse mito, né? Eros e Psique está dentro do Apuleio. Então é o seguinte, 2 séculos depois de Cristo, e nós pegamos o raio do livro e nos identificamos totalmente. O que é isso? Que poder fantástico, extraordinário a literatura pode ter. Né? O último assunto, eu costumo chamar esses assuntos que eu fiz essa lista rápida de assuntos que ninguém sabe. Porque ninguém pode ensinar, a professora não vai chegar na classe e ensinar nenhum desses assuntos. O máximo que nós podemos fazer, adultos e crianças, é sentar e bater um papo sobre ele, compartilhar impressões, etc. e tal. E eu botei aqui, os assuntos que ninguém sabe costumam causar identificação em todas as pessoas. Ricas, pobres, brancas, pretas, azuis, amarelas, patrões, empregados, universitários, analfabetos, adultos, jovens e crianças. É um poder. Vocês vão concordar comigo que é um poder fantástico que a literatura pode ter, e a falta da literatura e a falta do contato com a literatura, ou o desconhecimento da importância da literatura, como a Marisa mesmo falou, né? Pessoas falam, para que ler poesia? Para que ler isso? Para que ler um livro de ficção? Isso não serve para nada. Só livros técnicos interessam para essas pessoas. É um erro crasso. O Zoara, eu vou falando aqui, mas se chegar numa hora H, você me avisa com um pouquinho de antecedência. O segundo ponto que eu quero falar rapidamente eu vou usar uma metáfora, que é o que eu costumo usar, que é a respeito da literatura vista como uma árvore. Na verdade, eu vejo a literatura assim. Eu vejo uma árvore cheia de galhos. Esses galhos são toda a literatura. Toda a literatura. A infantil, esses rótulos que são, na verdade, mercadológicos, né? Toda ela está aqui. A cultura popular, a literatura popular, as formas literárias populares, as quadras populares, os contos populares, tudo está dentro dessa mesma árvore. Tá? E isso é que faz a gente... Eu acho importante que um leitor que entra numa livraria saiba disso, que o professor saiba disso na escola, que ele mostra a literatura, quando o cara vai ler um poema, ele vai ler um romance, ele vai ler um conto popular, saiba que ele está diante da mesma árvore. Uma coisa eu acho muito importante. O que essa árvore tem? Que, digamos assim, que características a gente poderia dar a essa árvore? Primeiro, a originalidade dessas obras. Uma literatura que não tem originalidade nenhuma, desculpe, é um fruto ruim dessa árvore ou nem entra nessa árvore. Então, a originalidade,
Capacidade ficcional. Lembrando que a ficção é uma forma de experimentar a verdade. Isso o Bakhtin já falava, né? Quando você inventa uma história, mas você está inventando uma história que poderia ser possível e você seleciona um caso muito interessante para você trazer na sua ficção. É fantástico isso. O Romeu e Julieta, por exemplo, para dar um exemplo que todo mundo conhece, é uma história inventada. Mas ela trata de um assunto, veja só, que em 1600 e tanto Shakespeare tratou e que hoje, em 2021, pode acontecer. Num casal que, por alguma razão, se ama e não pode se encontrar. Veja só. Né? A originalidade, capacidade ficcional, recursos com a linguagem, como a metáfora e outros. Vocês imaginem um livro didático escrito através de metáforas. Livro de matemática, por exemplo, escrito em metáfora. Vai enlouquecer todo mundo e não vai dar em absolutamente nada. Aliás, vai virar uma obra de arte, provavelmente. A exploração inventiva e consciente da linguagem, a linguagem marcada pela subjetividade do autor, isso é uma coisa fundamental. Cada vez que a gente pega um livro, a gente entra em contato com alguém que está ali atrás. Pode ter morrido há 300 anos, mas aquele alguém está ali atrás. Quem é esse alguém? O que ele tem para dizer sobre a vida e sobre o mundo para a gente? Esses temas humanos que eu já me referi, né? Muito bem. Botei como comentário final aqui, a literatura trabalha com visões subjetivas da vida e do mundo. Quem leu Franz Kafka, Júlio Cortázar ou Guimarães Rosa, ou é leitor de poesia, sabe muito bem disso. Então é importante que os professores, por exemplo, e os adultos que puderem, né, minimamente tenham um posicionamento diante de autores, os autores pelos quais o professor se identifique, pelo menos, ou os poetas, né, senão fica impossível. Espera que está caindo tudo aqui. Vou falar rapidamente de um terceiro ponto, que é o seguinte, digamos, dentro de uma certa bolha que nós conhecemos aqui, 20% da população, talvez, por aí, né? Existe uma certa valorização pelo discurso complicado, experimentalista, enfim, sobreposição de códigos verbais e visual, enfim, uma série de recursos, né, da literatura, importantes, sem dúvida, né, porque eles são inovadores, e que são considerados super importantes. Tá? E fica meio de lado o discurso que muitos poetas têm, que muitos escritores têm, que é um discurso popular. Quando eu falo discurso popular, dentro dessa bolha, já imediatamente já se pensa em favela. Estou falando disso. Eu estou falando de um discurso acessível à maioria das pessoas. Por exemplo, se vocês pegarem A Máquina do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade, e O Caso do Vestido, do mesmo Carlos Drummond de Andrade, Caso do Vestido é um poema usa muito mais uma linguagem popular, aliás, o nome já diz, né, é um caso que é contado pelo poeta, né, Caso do Vestido, do que A Máquina do Mundo, que é um texto mais abstrato, mais complexo. Por exemplo, se eu for ler um poema, O Caso do Vestido, tranquilo, as pessoas se sentam, todo mundo vai entender. Eu ouvi esse poema quando era criança. Tá? Criança, tipo 9 anos, 10 anos. Nossa, eu amava ouvir essa história. Eu ficava meio perturbado com ela e tal, O Caso do Vestido. Já A Máquina do Mundo, eu não sei. Eu acho que eu não teria competência para ouvir. Eu estou falando de ouvir, não ler. Né? Eu, com 10 ou 9 anos, eu ouvi, porque tinha uns discos na minha casa, dos Jograis de São Paulo, que recitavam. Aliás, o Caso do Vestido era recitado pelo próprio Carlos Drummond de Andrade, que na época tinha discos com ele. Né? Bom, enfim. Quero dizer o seguinte, que essa linguagem popular, eu fiz aqui rapidamente aqui uma lista de pequenas coisas, de pequenas características desse discurso que eu estou chamando de popular, que na verdade é um discurso acessível a muitas pessoas, né? O vocabulário público, né?
o uso de frases feitas, por exemplo, de fórmulas, que é justamente execrado, digamos, do modelo mais acadêmico, mais culto e tal, né? A concisão. Vejam a importância da concisão. Por exemplo, no conto popular, a concisão é incrível. É incrível, é inacreditável como é possível contar uma história que nem a Branca de Neve, por exemplo, né? O rei que ficou cego, eu até conto essa história num dos livros meus, uma história incrível. 3 irmãos partem para achar o remédio que cura os olhos do rei. Há uma competição entre os irmãos, há desafios, há namoros, os 3 acabam namorando com pessoas, um monte de coisa. Isso é tudo um conto que você rapidamente, sei lá, 8 páginas, 7 páginas, está toda a trajetória cheia de lances, está colocada lá. A narratividade, né? Lógico. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse texto, que é acessível a muitas pessoas, ele justamente tem aquelas mesmas características que eu falei. Que bom você poder escrever um texto que é compreendido por acadêmicos e por analfabetos, que é compreendido por crianças, por adultos, por jovens, que é compreendido por todo mundo, porque é uma linguagem acessível. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, os cronistas. O Fernando Sabino, por exemplo, que eu acho um baita de um escritor. Vejam o texto dele, que ele é compreendido por todo mundo. Mesmo quem não sabe ler, você pega o texto, lê para o cara vai entender tudo. Tá? Eu acho importante isso, e agora eu vou passar para a minha terceira etapa aqui, porque já deve estar terminando o meu tempo. Eu fiz... Tem um tempinho ainda, Suara? Oi, Ricardo, a gente está aqui delirando com tantas informações importantes, eu estou até com dificuldade para conseguir falar algo sobre... Acho que são tantas, né, informações, mas eu vou pegar uma falinha. Mas eu posso só concluir uma coisa? Pode concluir, sim, sim. Não, é o seguinte, veja só, eu vou ler um texto aqui para vocês entenderem qual é a minha conclusão. Às vezes sinto que nós brasileiros vivemos confusos, pois temos o raro e espantoso privilégio de viver no século XVIII, XIX, XX e XXI, tudo ao mesmo tempo. De um lado, gostamos de ser modernos e até de vanguarda. Estamos mergulhados nas demandas contemporâneas, na pós-modernidade, na glorificação das subjetividades e das singularidades, nos desconstrutivismos, etc. e tal. O texto é maior, mas eu vou parar por aqui, porque o tempo acabou, né? Acontece que, por outro lado, no mesmo ambiente, ao mesmo tempo, como mostra claramente o livro Retratos da Leitura no Brasil, estamos cercados de analfabetos e semi-analfabetos, de gente morando em favelas com esgoto a céu aberto, de crianças e jovens fora da escola e sem acesso a conhecimento, de gente com menos de 10 anos que já trabalha, de gente que tem 30 anos e já é avô, desprezo por negros e pobres, doenças inexistentes em lugares civilizados, leptospirose, hanseníase, de gente que precisa recorrer a simpatias e benzeduras para quando fica doente, e ainda, ao mesmo tempo, temos que encarar o inacreditável foro privilegiado de políticos que, às vezes, corruptos. Incluo aqui a prisão especial para pessoas de nível superior. Vejam só o ambiente que nós estamos. Então, a pergunta que eu termino aqui, a minha fala, né? Como adotar uma posição diante de uma paisagem tão complexa, contraditória, imoral e claramente não democrática? Eu, como escritor, tenho que lidar com isso todo santo dia. O que eu faço diante disso que eu convivo, na verdade, né? E eu quero dizer o seguinte, eu não quero contribuir para que esse fosso entre uma casa grande e uma senzala permaneça. Eu quero que o meu trabalho contribua para o contrário, para que acabe com esse fosso, para que acabe essa situação tão ruim que nós todos vivemos e, aliás, estamos acostumados. Era isso que eu queria falar, desculpe se eu passei do tempo. Super obrigada, Ricardo. Realmente, a Retratos diz que somente 18% dos brasileiros são leitores. A eles, né, não foi possibilitado o direito de preencher esses vazios, né, que a literatura possibilita, né, esses buracos, como disse o Ricardo. Ana Carolina, agora, né, nós vamos
ouvir você. A Ana... Estou procurando aqui, né? São tantas informações. Sim, a Ana é mestre em educação, formadora de educadores pelo Instituto Avisa Lá, colaboradora do Instituto Emília, e é assessora na área de educação em editoras e coautora do livro Ler Antes de Saber Ler. Ela tem títulos de literatura infantil e juvenil e recebeu o prêmio Barco a Vapor em 2014. Ana, nos diga, a escola está formando leitores? Você que tem uma vasta experiência, né, formando aí mediadores de leitura, nos conte aí o que a sua experiência te mostra. Eu queria, dar boa noite para todos, todas, e agradecer também o convite de estar aqui nessa mesa, nessa live, junto com a Marisa Lajono, o Ricardo Azevedo, que são mestres, fazem parte aí da minha trajetória, já aprendi muito com eles, e com a Zoara. Pois é, Zoara, quando você nos passa esse dado, né, da pesquisa Retratos da Leitura, que 18% dos brasileiros apenas, né, são leitores, a gente logo já pensa na escola, né? A gente logo pensa o que está acontecendo na escola que a gente tem uma porcentagem tão pequena de leitores. A Marisa traz trouxe aspectos na fala dela, né? São aspectos de fricção entre a literatura, a formação de leitores e a escola. Não há dúvida, né, de que a escola é o principal dispositivo de formação de leitores. E também não há dúvida, porque a gente observa isso, né, que a escola ela não tem cumprido com essa função tão essencial que é formar leitores. Eu vou aqui na minha fala acho que vai ser muito simples, mas eu vou tratar tanto dessa fricção, né, da escola com a formação de leitores, quanto das condições. O que a escola precisa fazer, o que ela precisaria fazer para formar leitores. Então, eu queria pedir para o Raimundo colocar a apresentação, porque aí a gente vai se apoiando aqui no slide. Eu queria começar falando do título. Acho que ninguém falou que esse título do Mundo da Leitura para a Leitura do Mundo, ele veio de um livro da Marisa Lajono, né? Um livro que ela publicou já há algum tempo, e eu fiquei feliz de ter esse subtítulo da nossa mesa, porque esse livro, ele foi um marco. Foi um marco para mim, na minha formação. Foi uma das primeiras leituras que eu fiz quando eu comecei a pensar com mais afinco as questões da leitura e da escola, né? Do papel da escola na formação de leitores. E pode passar, Raimundo, o próximo. E eu queria retomar, então, esse título da Marisa, né, e explorar essa primeira parte do título que fala do mundo da leitura. A leitura tem um mundo próprio. Nesse mundo da leitura é onde circulam os leitores e onde acontecem as práticas sociais de leitura. E muitas vezes esse mundo está fora da escola. Então, a escola, né, que está tão comprometida com a formação de leitores, não traz para dentro dela práticas que fazem parte do mundo da leitura. E que práticas são essas? Bom, o que os leitores fazem na vida, no mundo? Quem é leitor sabe, né? Os leitores conversam entre si sobre os livros, os leitores indicam leituras para outros leitores, eles leem pelas mãos de outros leitores, ou seja, eles buscam resenhas, eles buscam conversar com outros leitores, eles assistem vídeos, né, que hoje em dia tem muitos, os booktubers, enfim, assistem vídeos sobre leitores indicando leituras, comentando livros, eles buscam conhecer
autores por meio de entrevistas, eles frequentam livrarias, eles frequentam bibliotecas, eles trocam livros entre si, emprestam livros, enfim. Tem uma série de práticas, né, que fazem parte, que são práticas habituais dos leitores, que muitas vezes estão fora da escola, né? Pode passar, Raimundo, por favor. A leitura, ela é uma atividade que é carregada de sociabilidade. Eu trouxe aqui uma imagem, e até achei curioso o Ricardo ter trazido a imagem do pescador na apresentação dele, porque eu trouxe aqui uma fala do Jean-Marie Privat, que é um pesquisador francês, que ele compara o leitor ao pescador. Então, ele escreve assim: o leitor lê como o pescador pesca. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer o seguinte, tudo bem, a gente lê ali na frente do livro, né? A gente lê com o livro em mãos. E o pescador pesca ali na frente do rio, com a sua vara, enfim. Para a gente ler, a gente sabe, a gente domina uma técnica de leitura, assim como o pescador domina uma técnica de pesca para poder pescar. Na maioria das vezes, a gente está numa relação ali intimista e individual com a leitura. Então, ela é, muitas vezes, uma atividade em solitário, assim como a pesca, ela é uma atividade em solitário. Agora, a gente só chega no livro porque a gente passou por uma série de ações, de atividades que sustentam a nossa relação com o livro. E o Privat fala com o pescador também, né? Que ações são essas? Então, ele diz assim, bom, o pescador, ele frequenta um clube de pesca, ele se associa a esse clube, que vai reger os direitos e as normas, né, da pesca. Ele conversa com outros pescadores, ele discute, ele conhece os tipos de vara que ele pode usar para pescar determinado peixe em determinado lugar, ele troca histórias de pescadores com outros pescadores, ele presenteia o seu filho com livros ilustrados, álbuns ilustrados sobre pesca, e ele vibra quando o filho fica feliz ao ganhar esse livro. Ele estimula, ele ensina o filho a pescar, por exemplo, estimula que ele tenha essa atividade como hobby. E o leitor, né? O leitor também faz uma série de ações, uma série de atividades, que são essas que a gente já levantou aqui, que sustentam, né, que fazem parte, que estão presentes na hora que o leitor está ali frente ao livro. Então, na hora que o pescador está ali frente ao rio com a sua vara de pescar, ele é sustentado por todas essas ações, né? E o leitor também, ele é sustentado por todas essas ações. Um ponto que eu acho de fricção, né? A Marisa, por exemplo, falou da censura, da presença da censura, né? Desse aspecto que a leitura e a leitura literária traz, que é essa possibilidade de liberdade, né, de se fazer pensar, de pensar por conta própria, de conhecer outros mundos, e que isso muitas vezes gera uma fricção na escola, né, sobretudo quando a escola deseja ficar numa esfera de controle. Bom, um outro ponto que gera uma fricção na formação de leitor é que muitas vezes a escola ela se interessa pelo que acontece ali na hora que o leitor está com o livro, ou seja, ela se interessa pelo aspecto técnico. E ela deixa de lado toda essa sociabilidade, né, todas essas ações sociais que, na verdade, estão sustentando esse leitor. Então, eu acho que tem duas premissas que são premissas muito importantes para a formação de leitor, que às vezes a escola se esquece, né? Então, uma delas é: ninguém se forma leitor sozinho. A gente é leitor porque a gente está atrelado, a gente está embrenhado, né, numa rede. A gente está em rede. Então, e ninguém se sustenta leitor sozinho. O leitor, embora seja uma atividade
solitária, individual, ele é sempre uma atividade comunitária. Ele é sempre a leitura ela é sempre uma atividade que está saturada, carregada de sociabilidade. Pode passar. Raimundo, por favor, né? Então, ser leitor é um jeito de estar no mundo, é um jeito de se perceber no mundo. E aí eu acho que a gente pode se aproximar também da ideia do Privat, né, do Jean-Marie Privat, porque o pescador também é um jeito de estar no mundo. E ser leitor é isso, né? Então, o que a escola precisa garantir? A escola precisa garantir que o quanto antes as crianças elas possam se sentir pessoalmente implicadas nessa atividade cultural que é a leitura. Então, a gente vê aí uma imagem, né? Eu trouxe aqui, todas as imagens que eu trouxe são de escolas públicas, são de redes municipais que passaram por processos de formação, né? Então, essa, por exemplo, é a Rede Municipal de Jundiaí, um projeto do Instituto Avisalá, de alguns anos atrás. São crianças muito pequenas, que estão ali num momento, né, do dia, que elas sabem que existe, porque é um momento permanente, é um momento que acontece todos os dias, que é a hora que elas vão para uma caixa de livros e elas vão escolher o que elas vão ler, e elas podem se sentar do lado de um colega, comentar, compartilhar. Coisa muito simples, mas que, veja, vai implicando essas crianças num nível pessoal com a atividade de leitura, né? E vai também mostrando para a criança, você vê que essas duas crianças estão aqui dominando completamente, né, esse compartilhar o livro, compartilhar a leitura, né? Então, vai também mostrando para a criança, ou seja, ela encontra na escola espaços para exercer essa sociabilidade que faz parte da leitura. Pode passar, Raimundo, por favor. Então, se a escola deseja formar leitores, ela precisa entender que ela necessita se transformar em um mundo de leitura, ou seja, ela precisa trazer para dentro dela essas práticas que sustentam a leitura fora dela. A Adélia Lerner, que é uma pesquisadora argentina, ela tem um livro que chama Ler e Escrever na Escola, o Real, Possível e Necessário, né, em que ela vai problematizar o ensino da leitura e o ensino da escrita na escola. E ela diz que a escola precisa se constituir como uma microsociedade de leitores e escritores, né? E é isso mesmo. A leitura, ela não é um objeto meramente escolar. E ela não está na escola porque ela é um objeto meramente escolar. E muitas vezes ela é tratada como um objeto meramente escolar. Ela é um objeto do mundo. Ela é um objeto cultural do mundo, né? E é por isso que ela está na escola. Então, se a gente quer formar leitores para o mundo, a escola precisa se transformar num mundo de leitura. A escola precisa se transformar num espaço, né, em que práticas sociais de leitura circulem de forma permanente, diária. Pode passar, Raimundo, por favor. E eu acho que um outro aspecto, né, um outro ponto de fricção que é importante da gente considerar é que poucas vezes a leitura ela é um assunto de toda a escola. Muitas vezes a formação de leitores ela fica restrita ao professor da língua portuguesa, né, ou ao bibliotecário, eventualmente, né, quando tem biblioteca, quando tem bibliotecário. E ela deveria ser um compromisso de todas as áreas. Se ela tem esse aspecto tão central, e ela tem mesmo uma centralidade na educação, porque a gente depende da leitura para compreender, né, todas as áreas de conhecimento. Sem a leitura isso não acontece, né, essa compreensão não acontece. Então ela precisa, de fato, se ela é central, ela precisa ocupar esse lugar de centralidade, né? Então, é preciso que a escola pense em ações que sejam ações
institucionais de leitura, né? A leitura não acontece nos 50 minutos de uma aula de língua portuguesa, algumas vezes por semana. A leitura precisa acontecer em muitos espaços da escola. Então, nesse sentido, a equipe gestora, ela tem um papel fundamental, né? Tanto na composição, quanto na manutenção dessa microsociedade de leitores, que a gente pode chamar de uma comunidade de leitores. Bom, evidentemente, né, isso começa com a formação de educadores leitores, de professores leitores. Então, algo que a gente sabe muito bem, né, que o Ricardo também falou na fala dele, né, é que muitas vezes os professores não são leitores, né, por N motivos, né, também porque passaram por uma escola que falhou, também porque passaram por uma formação inicial, né, então a Marisa trouxe aqui o quanto ela trabalha na formação inicial de professores, né, na faculdade de letras. Então, muitas vezes a formação inicial é falha nesse sentido, né, e ela precisaria corrigir também as falhas da escola, né, mas é fundamental que a escola se comprometa com a formação do professor leitor. Então, aí a gente vê também uma imagem de São Luís do Paraitinga. Então, esses são coordenadores que estão analisando o acervo escolar, né, que estão se aproximando do acervo escolar, que estão lendo os livros que chegaram nas escolas para as crianças, para poder também preparar, a partir daí, a formação dos professores e poder fazer com que os professores se aproximem desses livros e possam levar os livros para as crianças, né, com qualidade na mediação, com qualidade na escolha do que se vai ler. Então, é fundamental, né, que a formação dos professores inclua a formação na leitura. Sem isso, nada vai acontecer, né? E isso também é uma formação que não se esgota, né? Então, isso precisa acontecer continuamente. Não é algo que, assim, eu fiz uma vez, então tá feito, ou eu faço uma vez por mês, que é o que dá, então tá feito. Não, a escola precisa pensar que ela é um lugar que necessita se comprometer com a formação dos professores leitores. Pode passar, Raimundo, por favor. E aí eu já estou caminhando para o final da minha fala, né? Tem uma série de ações institucionais de leitura que ajudam a gente a constituir a escola como uma comunidade de leitores. E são ações de diferentes escalas, né, que envolvem diferentes atores. Então, por exemplo, a gente pode pensar numa ação que envolva toda a escola, né, e quando a gente pensa toda a escola, a gente está aqui considerando os estudantes, os educadores e os funcionários da escola. Então, por exemplo, há alguns anos, quando eu fiz uma formação na Rede Municipal de São Paulo, com professores orientadores de sala de leitura, eu acompanhei numa escola que ficava no extremo sul de São Paulo, né, então, portanto, uma escola municipal, uma ação que era uma ação muito simples, né, em geral são coisas muito simples que vão trazendo para dentro da escola essas práticas sociais de leitura. Então, eu acompanhei uma professora de sala de leitura que tinha, evidentemente o apoio da gestão, né, escolar. Então, ela combinou com a diretora da escola que uma vez por semana, era uma terça-feira de manhã, por 1 hora, toda a escola ia parar para ler, né? Então, ela separava alguns livros numa cestinha da sala de leitura, ela distribuía esses livros nas diferentes salas, e não só nas diferentes salas, porque os funcionários também paravam para ler, né? E toda a escola, naquele momento, o que estivesse fazendo, ia parar para ler por 1 hora, né? Então, ela ia variando esse horário, então não pegava sempre, por exemplo, a aula de matemática, a aula de geografia, mas se tivesse na aula de matemática, naquele dia ia parar para ler. Então, paradas semanais para ler é uma ação que a escola pode
adotar, né? Ações que envolvem os alunos, então, situações de leitura desencadeadas por algum membro da equipe escolar, mas que são dedicadas à participação das crianças e jovens da escola. Vejam que aqui eu estou sempre trazendo ações para além da aula de língua portuguesa, ou para além do momento em que as crianças, né, dentro ali da organização do tempo delas, já vão para a biblioteca ou para a sala de leitura, né? Então, aqui eu estou trazendo ações que são ações que tomam conta, que tomam tempo da escola, que eu acho que esse é um outro ponto de fricção também, né? Fala-se muito da importância da leitura, mas, na real, dá-se pouco tempo para a leitura. E aí eu acho que a gente pode também parar para pensar, né, de quais experiências a gente está priorizando nas escolas para os estudantes e para toda a equipe que compõe a escola, porque a gente também pode pensar que todos que estão na escola são educadores, né? Então, portanto, a escola ela é comprometida com a formação de todos, funcionários inclusive, né? Bom, então, um exemplo são as sessões simultâneas de leitura, essa é uma experiência que veio da Argentina, e é uma experiência também muito simples de se fazer, e que envolve, né, toda a escola, né, todas as crianças, os estudantes da escola. É uma ação muito simples. Professores ou funcionários elegem um livro que queiram compartilhar com os diferentes grupos. Esses livros são apresentados para as crianças em forma de resenha. As crianças, os estudantes não sabem quem é o professor ou o funcionário que vai ler aquele livro. Num determinado dia, as crianças escolhem os livros que elas querem ouvir, as histórias que elas querem ouvir, ou os poemas, né, enfim, ou os livros informativos. E aí as crianças escolhem e elas vão participar daquela leitura e depois voltam para suas salas e comentam o que vai acontecer. Eu já estou me encaminhando para o final, que já está com o tempo corrido. Pode passar o último slide, Raimundo, por favor. As ações que envolvem equipe pedagógica e administrativa, por exemplo, um clube de leitura para educadores e funcionários, e as ações que envolvem toda a escola e comunidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas imagens que são do SEI Shangri-La, que é um centro de educação infantil vinculado à Prefeitura Municipal de São Paulo, no extremo, no Jardim Autódromo, no extremo da Zona Sul de São Paulo. Nesse momento, as mães estão chegando com as crianças e são recebidas por livros, né? Elas podem ler um pouquinho com os filhos. Então, o que são as feiras de livros, as instalações de espaços de leitura na escola, encontro com autores, etc. Eu acho que o importante de destacar aqui, só para encerrar a minha fala, é que essas não são ações que são feitas uma vez, né? São ações que devem ser ações permanentes da escola. Então, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada, Ana. Super importante, né, essas ações institucionais da escola, né? Eu acho que a valorização social da leitura, envolvendo toda a comunidade, é fundamental. O Instituto ProLivro realizou, em 2019, uma pesquisa nas escolas para verificar o impacto de uma biblioteca escolar na aprendizagem dos alunos. E o que a gente verificou? Foi uma pesquisa aplicada pelo INSPER, que aquelas escolas que tinham a biblioteca escolar, não só uma instalação, né, com livros organizados, acervos, mas uma biblioteca escolar, onde as atividades estavam integradas, orientadas pelo projeto da escola e atividades integradas entre professores, responsável pela biblioteca, a comunidade da escola, o impacto na aprendizagem medido pela Prova Brasil é muito significativo, né? Especialmente em escolas em regiões onde os alunos tinham uma situação social mais vulnerável. Então, sem dúvida, né, eu acho que essas ações que envolvem toda a comunidade valorizam a importância do livro, e você também citou
compartilhamento dessas experiências de leitura, né? Então, acho que tudo isso vem junto. Muito, muito interessante. Eu trouxe um slide sobre as leituras que os professores fazem, né? Que aparece aqui. Nessa última edição da Retratos da Leitura, né, a gente perguntou para aqueles que são professores o que eles estavam lendo, ou que tinham lido num período de 3 meses. 58% disseram que não estavam lendo nada, né? E aqui, qual é o repertório de leitura deles? Dei uma espiada nos autores, né? Nos 10 primeiros, nós encontramos, sim, alguns clássicos, né? Machado de Assis, tem aí o Paulo Freire, lá embaixo vai ter Vygotsky, mas, assim, de literatura, a gente tem ali Machado de Assis e o que mais? Autoajuda e espíritas, de evangélicos, católicos, né? Qual é o repertório de leitura desses professores, né? E para que ele, de fato, vá desenvolver essas atividades que encantem, né? Que preenchem vazios, como disse preencham vazios, como disse o Ricardo, que desenvolva essas atividades envolvendo essa comunidade, atividades prazerosas, enfim, a formação do leitor, né, a formação do professor leitor como mediador de leitura, parece que sim é o principal desafio, né, e esse é o retrato do nosso professor. A gente sabe que tem professores fantásticos, envolvendo atividades super criativas e envolventes, mas a gente olha para o Brasil e esse é o retrato, né, de uma parcela dos professores. É isso. Eu acho que a gente poderia abrir para as perguntas, né? E eu queria propor, né, acho que você a partir das apresentações que vocês fizeram, né? Vocês teriam alguma pergunta para a gente promover esse debate entre nós? Vocês teriam alguma pergunta? Marisa teria alguma pergunta para a Ana? Ana teria alguma pergunta para o Ricardo? Temos algumas questões, porque o nosso público não encaminhou. Acho que vocês responderam todas as dúvidas, porque não chegaram perguntas dos nossos. Eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante. Eu vou levantar duas coisas, uma relativa à fala do Ricardo, que me encantou, e a outra relativa à fala da Ana, que também me encantou. Que bom. Quando o Ricardo fala da questão do livro didático e do livro de literatura, eu acho isso da maior importância, mas também acho que talvez a gente esteja prestando. Isso aqui eu comi um biscoito enquanto vocês falavam. Muitas vezes, quase sempre, quase todos os livros de literatura, todos os livros didáticos, têm textos literários. E no frigir dos ovos, se você só tem o livro didático que foi mandado para a escola, etc. e tal, seria interessante, seria possível você organizar um trabalho com os alunos para, a partir desses textos do livro didático. Porque eu acho que uma coisa, agora eu passo para a fala da Ana, eu acho que eu nunca tinha ouvido com a clareza com que ela expôs a questão da sociabilidade da leitura. Porque essa questão de você usar o livro didático todos têm. Então, digamos que aquele texto literário que consta do livro didático pode ter as questões mais idiotas possíveis a respeito dele. Mas é possível, se você quiser, se você tiver uma formação, é possível você organizar exercícios que façam sentido para a formação de leitores. Perdão, chega de falar. Quer falar, Ricardo?
Quer dizer, bom, primeiro eu queria comentar que eu achei interessante as nossas 3 falas, que não foram muito combinadas, mas, na verdade, nós tocamos em pontos diferentes, foi bacana isso, assim, eu acho que dá o que pensar, depois eu mesmo vou pensar um pouco nas coisas que vocês falaram, né, e foram visões bastante diferentes, mas que convergentes de alguma forma, achei bacana isso. Agora, eu só quero comentar uma coisa que é o seguinte, eu acho que quando a gente fala em livro didático, o que está por trás não é o livro, nem nada disso, é um ambiente técnico. A gente vive uma cultura, a cultura dominante, digamos assim, é muito técnica, é muito impessoal, quer dizer, está transformando a gente em peças de uma engrenagem. Isso está na cara. Técnica e obrigatória, né, Ricardo? E obrigatória, né? Essa coisa da leitura obrigatória. Então, eu acho que isso está por trás. Então, quando chega na escola, a tendência é mirar a técnica, porque a técnica está em todo lado. Só que tem uma desumanização em curso. E isso precisaria ser debatido entre professores, entre os alunos, na verdade, né? Quer dizer, precisaria ter se construir um pensamento crítico, pelo menos para discutir essa situação. Agora, sei lá, não sei o que fazer com isso, né? Nem tenho essa experiência direta como vocês têm, a Marisa e a Ana Carolina tem da escola, lidar com professores, dentro da sala de aula, eu não tenho essa experiência. Eu acho que a questão aí, né, é a formação do educador, né? Sim, é a formação de todos que estão na escola. É a formação. Porque com uma boa formação, né, com um professor leitor, e aí não é o professor, né, porque a gente fala muito, o professor leitor, claro, o professor é aquele que está lá na sala de aula, mas esse professor, ele está numa engrenagem, né? Sim. Então, não é só o professor leitor, é o coordenador leitor, é o diretor que vê na leitura uma importância, né? É isso que eu estou falando, quer dizer, claro. É a escola como instituição, são todos os atores ali da escola, né? Mas tendo um professor que sabe do babado, né, que é leitor, ele pode sim pegar o texto literário que está dentro do livro didático, e mesmo que venha acompanhado de perguntas, que são perguntas empobrecedoras, ele pode fazer uma boa mediação, evidentemente, assim como o professor que tem pouca experiência, né, com a leitura, e com se colocar diante do texto, né, ele pode também pegar um texto maravilhoso e transformar né, e esvaziar aquele texto, né, e trazer, fazer com que aquele texto vire uma mensagem pobre, né? Sim. Então, a questão é essa, gente. Eu vou trazer mais... Na Retratos, a gente verificou que dos 5 aos 10 anos, né, a gente teve uma ampliação no percentual de leitores e 48% das crianças dizem que gostam muito de ler, né? E 40% gostam de ler. Quer dizer, quando chega no Fundamental 2, né, você começa a cair, né? Tanto o gosto pela leitura como o número de leitores. Quer dizer, o que acontece do Fundamental 1 para o Fundamental 2? Né? Você falou dos cantinhos da leitura, quer dizer, você tem, no Fundamental 1, você tem um professor, né? A questão do vínculo, como é importante esse olhar para esse aluno, o vínculo na mediação, né? E também você trabalhar, você tem provavelmente livros dentro, você tem a sala, o cantinho da leitura com os livros dentro da sala de aula, que facilita, né? Ele passa para o Fundamental 2, você tem um professor para cada disciplina, né? O professor que dá lá português, ele tem poucas horas com esse aluno, né? Então, quer dizer, se você não envolve toda a comunidade, realmente vai ficar muito difícil você desenvolver essas, né? Ele já não é não é leitor. Ele tem pouco tempo com esse aluno, ele atende várias salas e vários alunos. Quer dizer, eu acho que a gente tem aí uma questão até estrutural muito complicada, né? Agora, eu acho sempre que é bom a gente adjetivar, sabe, Zoara, quando a gente fala que o aluno do Fundamental 2 não é leitor, eu acho que é importante a gente adjetivar assim, ele não é leitor do quê? Pensando em literatura, né? Qual literatura, né? Eu acho que também é importante.
E eu acho que a escola também precisa afinar mais esse diálogo com esse estudante do Fundamental 2, sabe? Eu queria salientar a importância da pesquisa Retratos no Brasil, porque eu acho que é a primeira vez nos 190 anos da história do Brasil que se tem algum tipo de dado objetivo, posso concordar, discordar, mas é o dado que eu tenho sobre o qual se precisa trabalhar. E eu acho que, dentre os dados que a Retratos levanta, a Zoara comentou agora, a seleção, o que os professores dizem que leram recentemente, né? E é curioso, porque provavelmente eles estão sendo verdadeiros nisso. Eles leram mesmo a Cabana, eles gostaram da Cabana, eles discutiram com outras pessoas a Cabana. Por que eu, como professora, não posso conversar com eles sobre a Cabana? Será que não é mais fácil eu conversar com eles sobre a Cabana do que eles conversarem comigo sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas? Sim. Com certeza, no primeiro momento é. Eu fiz uma vez uma brincadeira na classe, uma classe de letras, de graduação em letras. No começo, na primeira aula da disciplina, aquele papo, etc. e tal, eu perguntei, bom, vamos agora, o que nas férias cada um leu? Aí começou, não, eu li Guimarães Rosa, eu li Grande Sertão, eu li o Dom Quixote. Eu disse, nossa, mas vocês são esforçadíssimos. Eu não, eu li Crepúsculo. Ah, prof, então pode falar assim? E aí veio tudo que eles efetivamente tinham lido nas férias. E foi aí que eu dei uma semana de aula sobre a Cabana, porque é um romance que dá trabalho para escrever, não é um romance assim tão simples como a gente acha. Eu acho curioso, e por isso que eu gostei muito quando a Ana levantou o tópico da sociabilidade, porque a sociabilidade começa pela minha tolerância com eles. Né, com aquilo que eles gostam, com aquilo que eles leem. Então, não sei, eu fico meio... Eu adoro a pesquisa, eu vivo comentando com as pessoas, pedindo que as pessoas leiam, estudem, e acho que o Ricardo não está mais aqui, mas cruzar a pesquisa da Retratos com a pesquisa da CBL sobre a produção de livros é fantástico, porque você, pela CBL... você sabe quais são os gêneros de livros que são mais editados, você tem números de... Pedidos, Então, você sabe que, por exemplo, o que mais vende no Brasil é livro didático. Então, bem ou mal, é o que está nas mãos do povo que eu quero formar. Então, sim. Vamos ver, o que eu posso fazer com isso? Eu sou uma taurina otimista, quer dizer, eu sempre acho que eu estou muito mais interessada na terapêutica do que no diagnóstico. Então, eu acho, primeira coisa é isso, é que livro didático é o que mais se vende, é o que mais se produz no Brasil, e mais se produz é o que mais se vende, porque é o governo que compra. O segundo lugar são livros religiosos. Né? Então, atualmente, a Bíblia é um best-seller, quer dizer, as pessoas não necessariamente leem a Bíblia, mas as pessoas desenvolvem uma familiaridade com livros e com a cultura livresca, com a importância de livros, a partir do que elas ouvem em nome da Bíblia. Em terceiro lugar, vem aquilo, se eu junto literatura infantil, literatura juvenil e literatura em geral, vem esses três gêneros vêm em comum, né? Sempre uma discussão, o que é mesmo essa literatura em geral, agora se acrescenta uma outra categoria, que é o jovem adulto, se acrescenta uma outra categoria, que é a leitura do bebezinho. Então, a gente tem dados atualmente sobre os quais a gente pode se debruçar e estabelecer algumas ações que podem... Não acho que a gente vai mudar a situação no Brasil nos próximos 15, 20 anos, mas a gente pode começar em alguns locais a animar alguns professores a fazer um trabalho que faça mais sentido para eles do que eles sempre saírem de encontros, congressos, etc., com aquela sensação, não dá para fazer nada, que horror que é, etc. e tal. Mas tudo bem, é só o meu lado. Olha, o pessoal se animou, temos duas perguntas aqui. Para a Ana, você disse que as escolas devem se responsabilizar pela formação de professores e leitores. Qual é o limite ou alcance dessa responsabilidade? Comprar livros, por exemplo? E quem os escolhe? Essa é uma pergunta para a Ana. E a outra, que acho que tem alguma ligação com essa, vocês acreditam que a formação acadêmica dos professores, principalmente na pedagogia,
precisaria desenvolver com maior profundidade a leitura literária. Acho que as duas questões é sobre a formação leitora do professor, né? De quem é a responsabilidade? É da escola ou é da formação acadêmica, Marisa? Você está formando leitores, Marisa, no curso de letras? Não, eu acho que a primeira formação é institucional, é a licenciatura das várias licenciaturas. Eu acho que a questão de especificar a pedagogia é interessante, seria bom que a pedagogia fizesse isso, mas mesmo os cursos de letras não estão formando leitores. Então, nós temos uma cultura acadêmica que é uma cultura absolutamente elitizante e falsamente interessada em assuntos culturais, quer dizer, bem... Formas literárias e não... Não sei, eu não sou otimista em termos de sistema, não acho que 2021 é um ano para acreditar que vai dar certo em 2025, mas eu acho que nos 50 minutos que eu tenho com os meus alunos, eu posso fazer alguma coisa que um dia, talvez, quem sabe, faça com que eles... Sim. Eu me lembro que quando o professor Paulo Renato doava livros para alunos, alguém disse, não, mas não pode fazer isso porque eles vão vender os livros. Bom, é ótimo, quer dizer, alguém ia comprar aqueles livros, não é verdade? Então, o mundo não é exatamente como a gente quer, infelizmente. Mas eu acho que, evidentemente, a escola, ela precisa se responsabilizar, né, pela formação dos professores leitores. E comprar ter livros. Políticas públicas que possibilitem isso, né? Quer dizer, a formação contínua, né? Públicas, né? Então, por exemplo, a chegada dos livros nas escolas, né? Pelos programas, então tem agora o PNLD literário. O PNBE, que está suspenso, tem né? mais, né? Mas agora tem o literatura, né? O PNLD literário precisa vir atrelado com uma formação de mediador, né? Chegar um livro na escola é maravilhoso, mas não adianta ele ficar nas caixas, né? Quantas vezes eu já não fui em escola e os livros estavam nas caixas, né? Então, precisa ter formação do mediador, certamente. E sim, ter a formação do professor leitor, né? Eu vou contar só uma história bem rapidinha, porque a gente está com o tempo estourado, mas de uma formação que eu fiz. Pena que o Ricardo não está mais aqui, o Ricardo Tavares, porque... era um projeto da FTD, SEDAC e FTD, e chama Pequenos Leitores. Eu trabalhei em 2 municípios, São Luís do Paraitinga e Ilhabela, e a gente fazia ali um trabalho com os professores que se chamava Cadeia de Textos Literários. Então, a gente pensou, ao longo de 2 anos, e apresentando e levando textos na formação que favorecessem uma progressão leitora dos professores, então que eles pudessem ir observando aspectos da narração, do narrador, finais abertos ou fechados, enfim, diversos aspectos ali da estética do texto, e que eles iam tendo cada vez mais elementos para ler cada vez melhor. Isso é uma ação muito simples, ela acontecia uma vez por mês, e a gente teve no final, né, no 2º ano, a gente leu só a Lígia Fagundes Telles. Então, no final, a gente tinha os professores fazendo o clube de leitura da Lígia Fagundes Telles, procurando o livro da Lígia para comprar, enfim, se satisfazendo, né, ao ler melhor, a conseguir descobrir aspectos ali do texto que antes passavam desapercebidos, né? Então, é uma ação simples, que qualificou os professores como leitores, e que também os estimulou a ler mais, a ler para além daquela formação, né? Então, essa, por exemplo, é uma ação, né? Uma ação simples, no fundo é simples, gente, tudo que tem para fazer, no fundo, não é uma coisa tão estratosférica, mirabolante, né? Ela é junto. Falta uma vontade política, né? Falta uma vontade política, isso eu acho que é claro. É isso. Falta uma vontade política. E acho que quando você diz, Ricardo, que é preencher, você não falou vazios, mas você usou outro termo, né, as dúvidas,
Quer dizer, eu acho que, quando a gente fala do repertório de leitura desses professores, né, eu acho que eu tenho que, e esse vínculo com esse aluno, quer dizer, eu acho que é olhar para esse aluno e saber qual é o vazio, né, o que eu posso trazer, né, como, qual Sim. personagem pode se identificar, né, trazer alguma coisa para esse momento desse meu aluno, né? Sim. Então, sem dúvida, dependendo do local onde você está, né, esses vazios são muito semelhantes. Não vai ser difícil eu escolher, né, o repertório de leitura para esses alunos que encantem, que preencham esses momentos deles, pensando, né? Então, eu acho que esse olhar para o aluno é muito interessante, é muito fácil, né, Ana? Quer dizer, acho que é isso que você falou, quer dizer, além de você despertar para essa coisa estética mesmo, né, da narrativa, né, de como olhar para essa narrativa de um outro jeito, que não só, né, a leitura das palavras, mas o que ele está dizendo ali, né, mas também essa coisa do preencher os vazios, os vazios existenciais, né, as descobertas, os conhecimentos, né, eu acho que vocês trouxeram, acho que todas as dicas, né, para um professor que quer ser esse professor mediador e o tal influenciador tão lembrado, né, pelo pessoal lá da Retratos. Quem foi que levou você a descobrir literatura? Meu professor, né? E eles citam quem é esse professor, né? Quer dizer, ele nunca vai ser esquecido porque ele realmente, né, conseguiu, né, trazer esse vírusinho, né, desse vício da leitura, né? Fala, Ricardo, desculpa. Não, eu estava só lembrando que uma vez eu participei de um evento em Ilhéus e a professora me contou que o aluno leu um livro meu e tinha um poema. Ele ficou abismado e falou assim, mas isso pode? Era um poema, só isso. Quer dizer, era uma pessoa que até então, porque esses livros foram dados para uma empresa, para essa gente, tá? Ele só tinha contato com livros didáticos até aquela idade. Ele nunca tinha visto um livro de literatura de nenhum tipo. Então, quando ele viu aquele poema, ele falou, mas isso pode livro? Ele achou... Quer dizer, é uma realidade muito dura, né? Que a gente vive. Né? Então, o professor... A gente vê como é que o professor... A gente sabe a vida dos professores, a gente sabe a dificuldade que tem, entendeu? Então... Também a gente sabe que eles são a chave, mas, caramba, precisa ter o mínimo de apoio para o cara poder... E um outro dado trágico, mais de 60% das escolas não têm uma biblioteca. Onde é que esse professor vai pegar o livro que ele quer, né, trabalhar com esse aluno? 60% das escolas não tem uma biblioteca, né? Agora, pela minha experiência, sabe, gente, se o professor está amparado, se tem uma formação que leva a sério a questão da leitura, ele vai, porque ele quer fazer um bom trabalho. Sim. Né? A maioria, a grande maioria, né, ele quer fazer um bom trabalho. Sim. Então ele tem vai. Que ter as mínimas condições para isso. Tem que ter um apoio, né? Agora, é isso, dá para fazer tanta coisa. Eu já vi tanta coisa boa acontecendo. Então, a Marisa falou do Crepúsculo. Essa professora de sala de leitura lá do extremo sul também fez uma ação interessante, porque todos os alunos queriam ler Crepúsculo, né? E aí acabavam os exemplares. Aí ficaram aquelas filas enormes. E aí ela foi buscando livros que pudessem dialogar. Então, de repente, os alunos estavam lutando não mais por Crepúsculo, mas pelo Drácula, de Bram Stoker. Porque ela trouxe esse livro como uma referência possível, né? Sim. Então, é isso, né, gente? Eu acho que também tem que ter uma curiosidade em relação a esse leitor, sabe? Quem é esse leitor? O que ele lê? Como é que eu posso dialogar com esse universo, né? Mas era uma professora leitora. Era uma professora leitora, certamente. É o X da Era uma questão, professora entendeu? leitora. É uma leitora, aí muda. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Muda tudo. É isso, a gente podia ficar 2 horas aqui falando. Pois é. Olha, eu vou fazer um momento de marketing, publicidade, sei lá como é que é. Mas o livro está aqui, né, Ricardo? Olha aqui. Muito bom. E o lançamento é dia 28, viu? Vai poder ser baixado no site do IPL,
que é o www.prolivro.org.br, mas vai poder ser baixado gratuitamente, mas ele ficou, deixa eu ver, eu não estou conseguindo, mas ele ficou lindo. Está demais o livro, eu recomendo vivamente esse livro, muito bom, muito bom. É lá da Sextante. Obrigadíssimo, gente, acho que foi super importante esse debate, espero que a gente tenha trazido aí grandes inquietações, né? Porque o importante é não trazer resposta, é trazer dúvidas, inquietações, né? E vontade de buscar aí como transformar quer dizer, como responder esses nossos desafios, né? Sim. Obrigada, Ricardo, obrigada, Mari. Obrigada, Abrelivros. Obrigado. E Universo Cultural. Muito obrigado. Até mais. Tchau, então. Até mais. Muito obrigado.